Que bom que você chegou aqui nesse vídeo que faz parte da série de estudos das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Nosso terceiro vídeo, já compartilhei em vídeos anteriores que eu tenho um podcast com o mesmo nome aqui do canal do YouTube, que é Sementes, Raízes e Frutos. Nesse podcast, toda sexta-feira, vai ao ar um comentário das parábolas. Lá nós estamos na quinta parábola, aqui na terceira. Preciso ouvir também o podcast? Olha, eu te diria que sim, lá eu agrego mais informações. E eu entendo também que você assiste o vídeo, ouve o podcast e isso te ajuda na consolidação, né, desse conhecimento. Essa luz que o Kenneth Bailey traz, importante, sobre o contexto cultural, onde Jesus estava inserido quando disse o que disse. A gente vai percorrendo um caminho e eu acredito que esse caminho torna mais impactante o efeito da parábola. A parábola tem esse propósito de impactar, de nos fazer responder perguntas importantes. E esse caminho que a gente percorre de contextualização, eu acho que é um caminho muito necessário para que a gente vá para esse lugar de nos posicionarmos, de respondermos a essas perguntas pessoalmente. Hoje, parábola conhecida, o bom samaritano, Lucas capítulo 10, a partir do verso 35. Antes da parábola existe um diálogo curto, mas que não pode ser desprezado, porque a parábola ela foi criada para responder as perguntas feitas nesse diálogo, então é importante que a gente olhe para ele. Pergunta importantíssima que esse mestre da lei faz a Jesus: o que eu farei, que preciso fazer para herdar a vida eterna? É com essa pergunta que esse diálogo começa. A primeira pergunta desse homem. O texto diz que essa pergunta foi feita para testar Jesus e com roupagem de respeito. Ele se levanta, ele chama Jesus de mestre, se coloca ali no mesmo patamar, mas com o fim de testá-lo. Bom, o que farei para herdar a vida eterna? Herdar, herança, é coisa que a gente recebe por direito. Nós não fazemos nada para herdar. A ideia de herança no Velho Testamento é aplicada a esse privilégio de Israel de herdar a terra da promessa. Essa herança é presente de Deus. Eles não conquistaram a terra por suas façanhas. Deus deu. Olha o que diz Isaías, capítulo 60, verso 21. Todo o seu povo será justo, possuirão a terra para sempre, pois eu os plantarei ali com as próprias mãos, para manifestar a minha glória. Então, no Velho Testamento, herdar a terra foi aplicada à salvação que Deus estende ao seu povo. Só que os rabis depois interpretaram o possuirão a terra com o significado de participação na salvação da era vindoura. A herança se torna a vida eterna e essa é ganha. A maneira de alcançá-la é observar a lei. Olha esse salmo escrito por fariseus. Para aqueles que andam na justiça dos seus mandamentos, na lei que ele ordenou para que vivamos, os piedosos do Senhor viverão por ela para sempre. Guarda da lei. O que o doutor da lei esperava de Jesus, o que o auditório esperava de Jesus, era uma espécie de lista de requisitos da lei. Ele poderia ter usado a abordagem do Velho Testamento, insistir no ponto de que é herança, é coisa que se recebe, é dádiva, é presente, mas Jesus vai lidar com o contexto atual onde ele estava inserido. Naquele contexto, a discussão havia evoluído para: essa herança eu recebo, eu consigo através da observância da lei. É sobre isso que Jesus vai então falar, é sobre isso que Jesus vai trazer luz. O doutor queria testá-lo. Os rumores eram de que esse jovem rabi tinha uma interpretação diferente, ele ia por um caminho diferente. Ele cria ou não que a herança de Israel se fazia disponível através da observância da lei.
Bom, Jesus devolve a pergunta para aquele mestre, para aquele homem. Ele diz: como você entende? Qual é a sua interpretação? Aquele homem cita então um credo. Ele diz que a resposta, né, correta, como herdar a vida eterna, é: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o próximo como a si mesmo. Jesus diz que ele respondeu bem. Ele foi fiel numa citação, nesse credo, nessa combinação entre amar Deus, amar e o próximo. Uma citação, inclusive, autenticada por Jesus. Então ele fala com Jesus nos termos dele, como ele tivesse dito: bom, eu vou falar o que já se sabe, o que já se ouviu você, inclusive, dizendo. A lei se resume em amar a Deus e ao próximo. Então ele cita esse credo, ele sabe que Jesus já autenticou esse credo e Jesus responde para ele: olha, você respondeu bem, você citou direitinho. Intelectualmente sua resposta é perfeita. E o Kenneth Bailey diz que a melhor tradução para a resposta de Jesus é: faça isso e estarás vivendo. É um contínuo. Faça isso agora e viverás. O que tendo feito herdarei. Faze o tempo todo. Esse estilo de vida é ato contínuo, é agora e para sempre, é ilimitado, é irrestrito. Mas quem consegue obediência completa a esse credo? Encerra-se então esse primeiro debate. A lei fora citada. A lei foi citada. Esse homem aguarda uma interpretação do mestre. Ele ainda espera por uma lista de coisas que, se ele fizer, vai poder herdar a vida eterna. Ele não entendeu ainda que se vive e herda-se a vida eterna por misericórdia. Ele ainda alimenta expectativa. Então ele pergunta: quem é o meu próximo? A gente precisa entender que essas pessoas viviam num mundo onde essa discussão era discussão importante. Os rabis definiam, né, que o próximo, com certeza, eram todos os judeus, compatriotas, consanguíneos. Quanto aos prosélitos, os convertidos à fé judaica, eles se dividiam. E também tinham certeza de que os gentios não faziam parte desse grupo. Então, quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele ainda está com expectativa de receber orientação quanto a como herdar a vida eterna. A parábola, então, é dita, desenvolvida para que esse homem responda a pergunta, como no primeiro debate. Ele vai ter que responder a pergunta. A parábola, então, está dentro desse contexto, dentro desse diálogo. O Kenneth Bailey diz que a parábola ela tem um ritmo que ele chama de balada parabólica. Os homens vêm, fazem alguma coisa e vão embora. Os salteadores vieram, roubaram, espancaram, deixaram quase morto e se foram. O sacerdote veio, viu, atravessou para o outro lado e se foi. O levita veio, viu, atravessou também para o outro lado e se foi. Ao ritmo da parábola. Só que ele vai dizer que quem vai quebrar o ritmo da parábola? Um samaritano. O impacto, a gente vai percorrer esse caminho, consiste nessa quebrada de ritmo. Porque o samaritano, ele vem, vê e não vai embora. Ele compensa cada falta de cada um daqueles que haviam passado, feito alguma coisa e ido embora. Kenneth Bailey é o autor do livro que inspira aqui esse estudo e que eu vou deixar a descrição no vídeo para que, se você quiser adquirir o livro, vai ser uma ótima aquisição. Ele diz que o auditório, os ouvintes de Jesus, entenderam que o homem agredido era provavelmente um judeu. Esse homem estava inconsciente, ele não podia se identificar. Aquilo que poderia fazer com que ele fosse reconhecido, as roupas que vestia, o sotaque, a forma de falar, essas coisas não estavam ali. Isso é proposital para criar atenção. Quem é esse homem estendido no chão pela roupa por ele mesmo? Não se identificaria, porque ele está sem roupa e está inconsciente. Quem é aquele homem? O sacerdote é o primeiro a passar.
E aqui está subtendido, o Kenneth Bailey diz, que ele estava a cavalo. Um homem desse não viajaria de Jerusalém para Jericó a pé. É como se eu dissesse para você que um juiz estava, né, numa narrativa, um juiz estava viajando do Rio para São Paulo. Você não vai imaginar esse juiz dentro de um ônibus. Você vai imaginar esse juiz dentro de um carro, dentro de um avião, mas num ônibus você não vai imaginar. É como o caso aqui do sacerdote. Se um sacerdote está indo de Jerusalém para Jericó, provavelmente ele está fazendo essa viagem a cavalo, pela posição social dele. Bom, o samaritano não era o único que poderia ter tirado aquele homem dali. O sacerdote poderia ter feito isso. Poderia ter colocado em seu cavalo e tirado dali. Só que a gente, né, sabe que cerimonialmente, se aquele homem estivesse morto, não havia essa certeza, e a gente vai ver na continuidade da parábola que ele não estava, o sacerdote ficaria cerimonialmente impuro. Então ele decide não tocar naquele homem e seguir. E o interessante é que a gente precisa, né, essa luz que a gente, quando entra no contexto cultural, religioso, entende que esses homens viviam debaixo de um código, da tradição oral da lei, que eu espero dizer o nome certo, que é a Mishnah, que é um código, né, judaico, da religião judaica rabínica, que dava interpretação para a aplicação da lei. As coisas vinham acontecendo, né, as demandas da vida aconteciam e precisava haver respostas para as situações, né? Como a lei responde às situações reais da vida. Essa era a tradição. Só que o problema disso é que eles ficaram engessados nessas respostas. Eles não se moviam no sentido de acolher o sofrimento, de ir na direção da necessidade. Eles aplicavam as respostas que tinham às situações da vida, respostas prontas. E isso se tornou, claro, um grande problema. Eles se moviam, então, debaixo desse código. O levita, ele segue o padrão da balada parabólica, ele vem, se aproxima o suficiente para ver, e ele segue. E diz que ele estava descendo a estrada. Essa estrada é do tipo que é possível ter uma visualização da sua extensão. E é quase certo que esse levita sabia que o sacerdote estava à sua frente nesse caminho. Ele não só segue o seu padrão, né, ético-religioso, ético-teológico, né, de não se aproximar daquele homem, mas ele segue o sacerdote que passou primeiro. O sacerdote é um superior seu, ele segue a interpretação desse sacerdote. Se o sacerdote não se moveu na direção daquele homem, eu também não vou me mover. E ele segue adiante. E quem vai vir compensando a falta de todos esses que passaram é um samaritano. E aqui, como eu disse, esse confronto dramático, porque a balada, né, o ritmo é rompido, porque se esperava que passou um sacerdote, passou agora um levita, o que se esperava é que um leigo entrasse em cena, mas não, é um samaritano. Heréticos e membros de seitas são mais desprezados do que incrédulos. Olha o que diz a Mishnah em relação aos samaritanos. Aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come a carne de suínos. Durante toda a época de Jesus, foi intensificada a amargura entre judeus e samaritanos pelo fato deles terem contaminado o templo durante uma festa de Páscoa. Eles espalharam ossos humanos no pátio do templo. Presta atenção, os samaritanos eles eram publicamente amaldiçoados nas sinagogas. Diariamente, uma petição era feita a Deus para que os samaritanos não fossem participantes da vida eterna. E o herói da parábola é um samaritano. É como contar para um israelense, contar a história, de um israelense nobre a palestinos. É inimizade antiga, inimigos tradicionais, coisa entranhada. Antagonismo ali forte, histórico. Jesus foi muito corajoso contando essa história. Compaixão é sentimento que vem das entranhas. Os samaritanos, eles não são gentios. Eles obedecem à mesma Torá que diz que seu
próximo, é um compatriota, um consanguíneo. Esse homem ele estava viajando pela Judéia. É pouco provável que o ferido fosse um próximo seu. Pouco provável. Era mais provável que fosse um próximo do sacerdote ou do levita. Mas apesar disso, quem age é o samaritano. Ele se expõe, ele era mais vulnerável do que o sacerdote e o levita a ataques. Ele é um odiado, a gente precisa lembrar disso. Não sabemos se ele descia ou subia, mas ele sabia quem havia passado por ali. Ele poderia ter pensado: esse homem é um judeu. Os judeus passaram por aqui e o deixaram para morrer. Por que eu iria me envolver? Mas ele compensou as faltas, as feridas que o levita poderia ter tratado e não tratou. Esse homem trata. O texto diz que ele derramou óleo e vinho, elementos da adoração no templo, ofertas sacrificiais. É um amor abnegado. É o samaritano quem derrama sobre aquelas feridas sacrifício vivo. Oferta aceitável a Deus. Me lembra demais a nossa primeira parábola, daquela mulher que se move na direção também de derramar perfume nos pés de Jesus. Ele o leva sobre o seu jumento, coisa que o sacerdote poderia ter feito. Leva até uma hospedaria, sob risco de ser acusado desse crime. Presta atenção, imagina um cowboy escalpelado sendo levado por um índio. Um índio entra na cidade, né, trazendo no seu cavalo um cowboy escalpelado. O que iriam pensar? Como iriam interpretar isso? É esse o risco que o samaritano corre. Ele poderia ter deixado aquele homem na porta da hospedaria, mas ele vai compensar todas as faltas, inclusive a falta dos salteadores, porque ele vai possibilitar esse homem, ele vai prover financeiramente esse homem para que depois de recuperado ele pudesse ir embora daquela hospedaria. Atos de amor surpreendentes. Jesus aqui traça não é uma boa palavra, apresenta para a gente a salvação como atos de amor inesperados. Claro que Jesus se identifica com um samaritano, um rejeitado, um perseguido, que surpreendentemente se move na direção de atar feridas, de salvar, de resgatar. Imagine a reação dessas pessoas. Qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta a isso? Tenho repetido que a parábola nos leva para esse lugar de responder perguntas importantes. Próximo, então, é qualquer pessoa que esteja em necessidade. É ter compaixão dispendiosa, se necessário, por todos. Não posso me justificar e ainda assim alcançar a vida eterna, porque o padrão é alto. Aqui Jesus traduz, como eu disse, a salvação como atos de amor inesperados. E ele faz a pergunta, então ele devolve a pergunta para o mestre da lei. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado por bandidos? O homem foi levado a responder e responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus diz de novo: faça o mesmo. Mova-se na direção do outro em sua necessidade. Seja esse outro quem for. Torne-se próximo. Eu li recentemente a autobiografia do Martin Luther King. Lá no meu Instagram, lucianaramos.sementes, eu dou muita dica de literatura. E Luther King é conhecido, né, um pastor batista conhecido por sua luta pelos direitos civis. E num desses seus embates que ele teve, num desses seus posicionamentos, ele sempre se posicionava, inspirado por Gandhi, em movimentos de não violência, e havia um movimento de greve de coletores de lixo. E ele estava discursando a respeito disso, incentivando a comunidade a se comprometer com os coletores de lixo. E ele cita, né, essa parábola. Ele diz que Jesus fala, né, que o samaritano é esse grande homem porque ele conseguiu fazer o movimento do projetar o eu no tu, de se preocupar com o outro com a mesma medida que eu me preocupo comigo mesmo. Então a interpretação dele é que o sacerdote e o levita estavam tão preocupados com o que poderia acontecer a si mesmos
que não conseguiram fazer essa projeção do eu no tu. E ele diz, na verdade eles pensaram, a interpretação do Luther King, se eu parar e ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? O samaritano conseguiu fazer a inversão necessária nessa pergunta. O samaritano conseguiu fazer a pergunta correta, porque ele diz, se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? A projeção do eu no tu. Ele chama então a comunidade, a partir dessa pergunta, a se envolver na greve dos coletores de lixo. Não se perguntar o que vai acontecer com o meu emprego se eu me envolver nessa greve, mas o que vai acontecer com o emprego desses coletores de lixo se eu não me envolver. Então ele diz que a pergunta, a inversão que a gente precisa fazer, baseado na parábola, é o que vai acontecer com ele. Mas isso é difícil, tão difícil para a gente instantaneamente ou até mesmo instintivamente pergunta, mas e se eu me envolver, se eu fizer um movimento, qual vai ser o custo? O que isso vai demandar de mim? O que vai acontecer comigo? Ele diz no final, é o último parágrafo da autobiografia dele. Eu quero encerrar o vídeo com essa citação, porque eu acho que cabe muito bem aqui. Ele diz, se puder ajudar alguém com minha passagem, se puder estimular alguém com uma palavra ou canção, se puder mostrar a alguém que está viajando no caminho errado, então minha vida não terá sido em vão. Se puder cumprir meu dever cristão, se puder trazer a salvação a um mundo já criado, se puder difundir a mensagem do Mestre como ele ensinou, então minha vida não terá sido em vão. Essa vida que se movimenta na direção do outro. Esse é o chamado do bom samaritano. Guardar essa pergunta, foi o que eu pedi a Deus para guardar no meu coração. Que eu possa fazer essa inversão. O que vai acontecer com ele se eu não me mover, se eu não for em sua direção? E colocar o que vai acontecer comigo em segundo plano. Se esse vídeo te abençoou, compartilha, me segue lá no Instagram, vou deixar todos os links aqui, o link do podcast. Te espero no próximo vídeo, na próxima parábola. E Deus abençoe você.